Olá, nós estamos aqui reunidas para o segundo episódio do nosso podcast Pele Sem Filtro, um podcast que tem o intuito de falar de tudo relacionado à pele, sem cerimônia, sem filtro e com pessoas que vivem isso na pele. Nessa semana fria de inverno, hoje fez -1 grau, a gente vai falar, o nosso tema é cuidados com a pele no frio. Você já deve ter percebido as mudanças que o frio traz na sua pele. Lábios mais ressecados, descamação, a rosácea que piora, coceira. Por outro lado, os procedimentos estéticos são mais procurados nessa época do ano. É sobre tudo isso e muito mais que a gente vai conversar aqui hoje. Então eu vou começar apresentando para vocês quem está aqui comigo hoje, a doutora Maria Fernanda, que é especialista em doenças de pele, como vitiligo, psoríase, e também atua na área estética. A doutora Marina, que é especialista em cabelos, transplante capilar e também atua na área estética. A doutora Fernanda, especialista em doenças de pele, alergias, também atua na área estética. E para quem não me conhece, eu, a doutora Mariana, que o foco maior de atendimento é estética, laser, mas também especialista em doenças orais. E começando a nossa conversa de hoje, eu acho que vamos falar um pouquinho sobre qual é a maior demanda nossa do dia a dia do consultório nesse período de inverno. Maria Fernanda, o que você tem visto de queixa mais nessa época aí relacionada ao frio? Boa noite. Então, acho que a principal queixa dos pacientes agora no frio realmente é a coceira na pele. Então, os pacientes reclamam, né, dessa piora da coceira, e quando a gente vai examinar, a gente percebe que a pele está mais seca, está com uma cheirose pior. Isso por quê? Porque ah, os banhos geralmente são mais longos, mais quentes, isso acaba agravando, né, a coceira da pele. Com certeza, tanto do rosto quanto do corpo, né? Isso. O banho quente, aliás, é um grande vilão nessa época do ano. Uma outra coisa que o banho quente faz, além de ressecar a pele, é o cabelo, né? Muito. Que você sente? Que o paciente reclama no Eu acho que é consultório quanto ao cabelo? uma queixa campeã, agora no inverno, é a caspa, né, a dermatite seborreica. Os banhos mais quentes, mais demorados, quem que não gosta de tomar aquele banho quentinho, estilo sauna, né, tira toda a barreira cutânea da nossa pele, e com isso a gente tem uma maior proliferação de um fungo que vive já naturalmente na nossa pele, e quando ele prolifera, ele vai trazer ali uma descamação, uma vermelhidão, uma coceira, que é a caspa, né. Uhum. E no inverno ela pode atingir tanto a pele do couro cabeludo, mas também a região do rosto, entre a sobrancelha, cantinho de nariz, perto das orelhas, em alguns casos até na região do tórax de alguns pacientes. E o que você recomenda, Marina? Então, banho menos quente, né, também não Uhum. precisa ser aquele banho frio, mas um banho mais morno, mais rápido. Alguns shampoos à base de ácido salicílico, com alguns componentes antifúngicos, e sempre procurar uma ajuda do especialista para a gente fazer diagnósticos diferenciais, né, porque Uhum. muitas das vezes a gente acha que é caspa e a gente pode estar ali diante de uma psoríase, né, Maria Fernanda, que está ali escondidinho, o paciente tratando como caspa e na verdade é uma outra doença que merece um cuidado a mais ali. Aproveitando até que você citou a psoríase tem piora no inverno? Você percebe essa relação? Sim, em geral, o sol, ele é anti-inflamatório, então ele ajuda bastante no controle, né, das lesões de psoríase. Inclusive, a fototerapia é uma modalidade de tratamento, por conta dessa ação anti-inflamatória. Então, grande parte dos pacientes com psoríase podem ter uma piora nessa época do ano, piora no frio.
E o que que você recomenda? Você tinha falado de coceira, né, essa piora da psoríase, o ressecamento da pele. O que que você recomenda para evitar isso para os pacientes? Então, reforçar a hidratação de pele, né, então Uhum, os pacientes que já têm uma dermatose, né, então já têm realmente, né, orientados pelo menos o costume de usar os hidratantes, mas reforçar isso nesse período. Os cuidados de banho são sempre fundamentais, né, então um banho morno, não tão demorado e hidratar a pele. E uhum, lembrar os pacientes que o melhor momento para isso é logo depois do banho, né, a pele ainda está úmida, absorve esse hidratante de uma maneira melhor. uhum. Fernanda, né, a Fernanda atua bastante na área de alergias. Alergia, a gente sabe que o ressecamento piora, principalmente as dermatites, quem tem dermatite atópica. Você vê isso no consultório, né, Fer? Bastante. E o que que você recomenda nessa questão de hidratação? Algum hidratante especial para quem é alérgico? Algumas coisas que às vezes eu tento colocar de forma prática para os pacientes é assim, às vezes é difícil convencer o paciente a não tomar banho tão quente, né? Porque tá frio. Então, às vezes o que eu falo de forma prática é assim: tome o seu banho com uma água um pouquinho mais morna, faça o banho, lave o cabelo e daí depois no final você liga ali um pouquinho mais quente só para dar um conforto, digamos assim, para não ficar tanto tempo exposto ali a uma temperatura mais alta. Às vezes eles também têm um pouco de dificuldade de passar o hidratante pós-banho, porque resfria a pele, né, então a pele saiu quentinha do banho e daí tem um pouco de desconforto de passar ali o hidratante. Eu acho que isso limita também um pouquinho o uso do hidratante, porque acaba gelando, essa sensação do gelado do hidratante, às vezes é desconfortável, né. Então, algumas orientações que eu passo com relação aos produtos, né, às vezes utilizar sabonetes com função hidratante. Então, óleo de limpeza para o banho, eu acho uma alternativa às vezes prática, né, porque ele já traz uma hidratação nesse momento, né. Uhum. Evitar sabonetes que vão agredir muito a pele. Às vezes só fazendo isso, a gente já muda um pouco o cenário, né. Então, principalmente os pacientes mais idosos gostam de alguns sabonetes específicos que pioram a coceira na pele e ressecam mais. Então, às vezes mudar o sabonete para um sabonete preferencialmente líquido, né, que isso traz uma melhora mais do que o barra, e optar por esses mais em, óleo, alguma alternativa mais hidratante no sabonete, eu acho prático, acho que ajuda bastante, né. E daí tentar fazer o hidratante na sequência, mas, eu sempre digo assim que se for para escolher uma vez, escolha essa vez pós o banho, né, não precisa ficar passando várias vezes, passe uma vez bem feita que tá resolvido, é melhor do que não passar nenhuma, né. Passe de forma generosa, não economize o hidratante nesse momento, e daí, com relação ao tipo de hidratante, sempre preferi os hidratantes sem, cheiro, sem cor, e na forma de creme, né. O creme, ele vai ter mais gordura, então ele vai, promover uma hidratação maior do que a loção. A loção hidratante tem mais água, então ele não hidrata tanto. Especialmente agora para o inverno, isso faz bastante diferença, né. Claro que fica um pouquinho mais textura, né, de hidratante, mas a gente tem que entender que faz parte, né. Produtos que eu gosto, né, eu uso bastante o Cetaphil, né, é um creme que eu acho que é bem, assim, traz uma hidratação bem boa, e daí a gente precisa ver muitas vezes se o paciente tem alergia a algum componente, né, daí isso faz eu selecionar algum produto ou outro, mas de uma forma geral, sem cor, sem cheiro e na forma de creme, tá tudo certo. Aproveitando até essa questão do óleo, né, eu Uhum. falo isso para os pacientes também. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de usar hidratante pós-banho, Eu também. então eu acabei aderindo ao uso Uhum. do óleo no banho, né, óleo Maravilhoso. sabonete, Uhum. digamos assim. Eh, Qual que você gosta, que você recomenda? Óleo de Olha, banho? a maioria hoje das linhas de dermocosméticos tem o seu óleo de banho. Então a CeraVe tem, a Bioderma tem, e até as marcas mais comuns agora, como a Johnson, a Dove, Nivea, todos eles estão lançando óleos de banho. Sim, porque realmente é uma coisa que traz praticidade, é uma tendência. Claro que as marcas daí, por exemplo, para quem tem dermatite atópica, vão ter marcas específicas que vão ter. Então, a Bioderma tem um que é muito bom, todos
todos eles vão ter óleos de banho específicos, né? A La Roche tem um muito bom, mas assim, para aquele paciente que só quer um hidratante de banho, digamos assim, esses assim convencionais, Johnson, Nivea, Dove, o da CeraVe eu acho super bom, eu acho eles bem ok, assim, eu acho que eles dão conta. É difícil que o óleo seja sozinho um hidratante, né? Eu acho que isso é uma Sim. coisa importante, porque A pessoa não deixar de usar não o deixar, hidratante, né? porque ele vai formar uma película, mas ele não vai fornecer tanta hidratação. Então, o ideal seria a gente passar o hidratante depois do banho, né? Mas eu acho que já ajuda. Nos dias muito frios, eu acho você que já não ajuda. conseguir. E é importante porque não pode usar a bucha, né? Porque às vezes o paciente, Exatamente. quando pega algo líquido para Aham. passar ali no corpo, ele acaba usando uma bucha e a gente sabe que Uhum. isso agride mais e tira mais ainda a Sim. barreira cutânea ali da nossa É. pele. E vários banhos também é uma coisa que, claro, que no inverno o pessoal não toma tanto, né? Mas assim, tem que ficar de olho, né? Eu falo assim, se você gosta de tomar banho de manhã e de noite, então você vai ensaboar uma vez. Não precisa ficar se ensaboando todas as vezes que for tomar o banho, porque senão, né, coitada da pele, né? Você tá tirando toda a proteção, como a Marina falou, né? E aquela questão que você falou do sabonete é muito legal também, porque principalmente depois do Covid, os pacientes querem aquele sabonete que mata 99,% das bactérias. Sim. E a gente sabe que mata 100% Sim. também da nossa pele, né? Sim. Então, sabonetes mais hidratantes faz total diferença ali no E cuidado. evitar esses antibacterianos, Eu né? falo que isso é para lavar água, é para lavar a mão e sim. só e olha lá. Sim. Não é pra ficar dentro do box do banho. Jamais. é. E até aproveitando a hidratação, outra coisa que eles falam muito, você fala assim, você tá hidratando a pele? Doutora, eu tô usando óleo. Tipo assim, eu tô usando o que tem de melhor. E na verdade não é assim, né? Não é sozinho, né? E o óleo, o hidratante, eles têm mistura de óleo dentro Tem. deles, né? Mas o óleo sozinho, ele não é tão bom quanto o creme. O Sim. melhor é o creme mesmo, né? Sim. Exatamente. Outras problemas que a gente vê de piorar no inverno, eu acho que um outro muito comum, para mim, em mim, é o que mais me incomoda no inverno, é o ressecamento labial. Verdade. Vocês têm demanda no consultório? Sim. Muito. Sim. Demais, né? Assim, esfriou, meu lábio tá seco. Sim. Ontem eu besuntei à noite pra dormir, eu acordei com o lábio seco, tinha que passar de novo pra ir na academia. As crianças dormem, eu encho a mão, eles dormindo, eu passo neles, porque eles também começam a descamar, começam a partir os lábios. O que vocês gostam, o que vocês recomendam de hidratante labial? Eu gosto bastante o Aquaphor, iluminador labial. Eu acho que ele vai muito bem para esses casos de ressecamento mais importante. Tem o Vaginal Lips também, que eu acho que vai muito bem. São opções que eu gosto bastante. E outra coisa importante da gente reforçar é que às vezes o paciente tem essa sensação do lábio seco e passa muito a saliva, a língua ali no lábio. E isso piora, né? Piora, faz uma dermatite, né? Então, evitar de passar a língua nos lábios. E tirar a pelinha, né? Tirar. Sim. Até outra coisa também que eu falo para os pacientes, e eu percebo isso em mim. Agora no inverno é muito comum a gente passar ácido, né? Para as pessoas usarem para mancha e tal. E o ácido ele acaba piorando o ressecamento labial. Então, assim, às vezes eu peço para ele passar um hidratante labial antes de ele passar o ácido no rosto, para fazer uma barreira. Porque isso também piora bastante. Acho Na que ela região fica boa. próxima da olheira ali também, né? Que fica mais sensível. Já antes de passar o ácido, acho que isso é legal. E daí tem uma questão homem e mulher, né? Porque, claro, que quanto mais besuntado, mais oleoso, melhor. Mas daí o homem já não quer usar. Ele não passa várias vezes ao dia. A gente E ele passa não com mais quer que facilidade. pareça um gloss. Sim, exato. Tem que ser um hidratante mais Sim. seco, digamos assim, Sim. que não aparente tanto. Daí, às vezes, eu faço assim, nos homens, eu deixo um mais leve durante o dia e peço À pra noite. noite usar um mais grosso ali nos lábios, mais oleoso, né? Sim. Rosácea. A gente vê muita piora no inverno, né? Principalmente a região sul, Curitiba aqui, já é uma região que tem muita rosácea, né? Pela descendência europeia. E no inverno, então, muita gente piora. O que vocês recomendam, o que vocês fazem no consultório em paciente que vem por rosácea e quer melhorar nessa época do ano?
Bom, primeiro, geralmente eu oriento, tipo, esses cuidados também. Então, não colocar o rosto na água quente, né? Porque é uma coisa que é muito frequente. Então, assim, Uhum. tentar não pôr o rosto diretamente em contato com a água, não esfregar toalha no rosto. Os fatores ambientais são um pouco difíceis de controlar. Então, essa mudança da temperatura que o paciente se submete é difícil da gente controlar, né? Ele vai sair de um Vem. clima frio, entrar no ar-condicionado, isso não tem muito. Uhum. Vai ingerir uma sopa, uma bebida quente. Isso a gente não consegue evitar muito. São gatilhos para rosácea, que agora no inverno fica um pouco mais. Mas eu tento geralmente readaptar a rotina. Então, tipo, tento hidratantes mais calmantes, sabonetes mais calmantes para a pele, mudo um pouquinho, às vezes, a rotina para o inverno. E ácidos que não sejam agressivos, ou até Uhum. corto o ácido, porque tem muita paciente que tem rosácea e pele oleosa e com acne. E Sim. daí esse Uhum. paciente é difícil, né? Sim. E daí, às vezes, você tem que adaptar. Se o paciente não precisa usar ácido, eu não coloco, tento tirar no inverno, mas se precisa, eu tento alguma coisa mais leve, sempre hidratando antes. E Uhum. daí, assim, pra mim é um ótimo momento pra fazer luz pulsada, né? Que É, daí, isso que melhor. eu ia falar, que tem os protocolos lá na clínica, né, para rosácea, que é bem interessante também, nesse momento que o paciente Uhum. não consegue usar tanto ácido e tudo. Uhum. Bem legal. E até falando, você falou, eu adapto o hidratante. Adaptação do skincare, né? Uhum. Eu sempre falo isso para os Total. pacientes, porque às vezes eles vieram com você numa consulta no verão, daí ele tá usando determinado creme, aí ele voltou no inverno, mas eu tô usando aquele creme, mas eu acho que ele não tá mais hidratando tanto a minha pele. Na verdade, ele não tá hidratando porque a tua pele mudou, Sim, né? Então a nossa pele muda com a mudança climática, né? Muda com outras coisas também. Mulher tem mudança hormonal, mas a mudança climática, tanto para homem quanto para mulher, acontece. Ela fica mais seca, então a gente tem que mudar o skincare. sim. Às vezes eu falo assim: ah, você tá usando um sabonete para pele oleosa, mas agora vamos usar um sabonete mais não hidratante, mas mais neutro, porque Misto, assim. se ela se ressecar demais, vai piorar. Então, às vezes, trocar o sabonete que você tá usando, melhorar o hidratante que você passa à noite, se Sim. usar um hidratante mais leve, às vezes usar um hidratante mais pesado. Não é comum, nem todo mundo precisa usar hidratante de manhã, porque às vezes o próprio filtro solar ele já hidrata. Mas quando vem o inverno, É necessário. às vezes é interessante você Uhum. passar o hidratante de manhã e mais o filtro solar, né? Então, não sei Sim. se é mais ou menos isso que vocês Sim. costumam fazer. Paciente que já usa ácido todos os dias, diminuir a Diminuir, frequência, às isso vezes aí. até suspender, né, porque Aham, realmente começa a ficar a pele bem aham. sensível, descamando. Quem tem pele mais Sim. sensível, Eu né? acho que uma coisa importante, que às vezes os pacientes têm a sensação que porque tá frio, tá nublado, tá inverno, não precisa usar o protetor solar. Sim. Com Sim. certeza. E a gente tem que reforçar isso, principalmente Aham. no paciente que tem rosácea, né? Que pode ser um fator de Não deixar de piora, usar, Sim, né? sim. não deixar de usar o filtro solar mesmo no inverno. Sim. Uhum. E às vezes até trocar o filtro, né? Porque às vezes, como você fala, ah, a pessoa tá usando um filtro muito seco e Uhum. ela não quer usar hidratante. Então, às vezes, troca o filtro solar, usa um Sim. filtro mais Sim. emoliente, que hidrate um pouquinho também, né? Sim. Já que a gente falou de rosácea, outra coisa que a gente vê muito no consultório é acne, né? Hum. E a acne? Tem piora, tem melhora no inverno? O que que vocês percebem quanto a isso? Olha, tá chegando bastante paciente comigo com queixa de acne. Eu acho que a pele fica um pouco mais oleosa. Principalmente dorso, né? Aham, A gente bastante. vê muito. Então, muito paciente com essa queixa de piora da acne, Uhum. paciente mais jovens. E É, até porque a gente sabe hoje, né, que a acne tem a ver com barreira cutânea. exatamente. Então, um banho quente, Aham. geralmente o paciente que já está usando aquele sabonete mais secativo, mantém no inverno, a pele está mais sensibilizada, água quente, então aquilo Dá. retira toda a barreira cutânea da pele, e Uhum. aí a acne não perdoa. Uhum. Vem no dorso, vem no Sim, rosto também, né? Então, até essa questão que a gente fala do banho quente, lembrar que para quem tem acne, principalmente nas costas, tem que cuidar também, tem sim. que evitar, né? E o paciente com acne acha que não precisa passar hidratante, né? E mesmo Uhum. o paciente com acne, eu falo que hidratação e oleosidade são coisas completamente diferentes. A gente tem que hidratar, claro, hidratantes específicos para aquele tipo de Específicos. pele, mas ele merece uma hidratação ali até para controle da acne, né? Uhum. Falando um pouco da parte boa, vamos falar da parte boa, que a gente tá falando da parte ruim.
os pacientes nos procuram muito nessa época do ano para os procedimentos estéticos, né? Eu acho que o principal deles é tratamento de mancha, Sim. né? Eu falo muito para os pacientes, às vezes as pacientes esperam o inverno para tratar, que também não precisa você esperar chegar o inverno. Fala assim, ó, quem mora no Rio de Janeiro, quem mora no Nordeste, não trata a pele? Não, pelo contrário, eles tratam mesmo durante o verão. Claro que às vezes, se você se expõe mais ao sol, já que não tem sol, é uma época mais fácil de você evitar o sol. Mas não quer dizer que você não possa fazer procedimentos durante o verão, né? A gente pode fazer, mas tem procedimentos que são mais adequados até para fugir um pouquinho do sol. Eu acho que o principal deles, a principal procura, é tratamento de mancha, né? Sim, Melasma, principalmente, sim, né? É no inverno que a gente aumenta o uso dos ácidos, sim. né? Que vocês gostam de fazer no inverno, adaptar, mudar o skincare para o melasma? Que vocês fazem? Eu acho que no inverno dá pra gente colocar alguns ácidos mais clareadores, com ativos mais Uhum. clareadores, assim, claro, à medida que o paciente consegue Tolerar? tolerar, exatamente. E de procedimento, gosto muito do peeling, eu acho Uhum. que é algo que traz ali um glow para a pele, consegue melhorar a pele, os lasers também, né, são Uhum. ótimos, não só para mancha, mas também para o rejuvenescimento Uhum. em geral. E essa época do ano traz mais conforto, né, para o paciente, Uhum. realmente. Ele se sente mais seguro, porque pode sair, o carro não vai estar com aquele bafo quente, então não vai Uhum. trazer aquela queimação no rosto. Então acho que para o paciente realmente é bem mais confortável fazer esses procedimentos no momento do inverno. E são procedimentos que geralmente você não faz uma sessão, né? Então, você vai fazer Sim, um peeling, você vai fazer um. Geralmente a gente sim, faz 3 sessões. Então ele tem que ter um tempo que ele vai ficar longe do sol, exatamente. aí dele fez outro peeling, daí ele vai ter que de novo cuidar mais uns dias. Sim, Então é bom que tenha uma temporada, sim. né, que você não tá se expondo tanto, né? Uhum. Manchinha das mãos, né? Então, assim, quando a gente faz laser para tratar as manchinhas das mãos, leva quase um mês para sair a casquinha, né? Assim, às vezes Sim, a paciente quer fazer em outra época, eu falo, você não vai viajar, você não vai ter algum evento, você não tem casamento, porque até um mês você ainda pode ter casquinha nas mãos. sim. Então, é uma época boa, às vezes, de usar luvinha, né? Que você Uhum. quer usar aquela luvinha de proteção solar, não tá tão quente. Então, elas gostam Sim. bastante também de tratar a manchinha das mãos nessa época do ano, né? Outra coisa que às vezes os pacientes perguntam: "Ah, doutor, e quanto ao botox, ao preenchimento, ao bioestimulador, os injetáveis, melhor fazer no inverno ou no verão?" Teoricamente não faz É, diferença, né, mas roxinho faz, faz. né. Sim, Verdade. faz. Por quê? Porque quando a gente fica roxo, se a gente se expõe ao sol, a gente tem risco de fazer hipercromia pós-inflamatória. Esse Sim, risco é maior. Então, evitar sol se você ficou roxo é importante, sim. né? Então, se você tem uma tendência maior de ficar roxo, você pode optar por fazer nos períodos que não está tanto sol. Mas como são procedimentos que não deixam, né, grandes hematomas, Sim, a gente pode fazer em qualquer época do ano. sim. Outra coisa, os corporais, né? Os Acho que, corporais. assim, claro que muitas vezes as pessoas começam a lembrar dos corporais quando vai chegando o verão, né? Uhum. Mas um momento melhor para tratar corpo é agora, no inverno, porque Sim. você realmente não vai se expor tanto, não tem Uhum. tanto risco de ter uma hiperpigmentação, se ficar um roxinho, e às vezes são procedimentos que ficam um pouco mais roxo, né? Aham. Então, assim, você vai fazer uma enzima ali no abdômen, né? Posição celulite. Isso, vai soltar uma celulite, vai fazer um bioestimulador no corpo, fica um pouquinho mais roxo, então é um momento melhor, eu acho, assim, de fazer agora no inverno, assim. Geralmente o programa, assim, né, e até porque eles têm resultados que às vezes vão demorar uns 3 meses para aparecer, então o resultado que a gente quer ver no verão, a gente precisa começar ali fazer, né, pelo menos agosto, assim, mais ou Sim. menos, né, Aí eu falo então... para os pacientes, acho que o prazo bom é É, agosto, Sim. né? exato. Então, isso é uma Entre coisa que acho que também dá pra, né, a gente consegue se Aham. organizar no inverno, né? Uhum. Outra pergunta frequente dos pacientes é quanto à queda de cabelo. Você percebe, Marina, uma piora da queda de cabelo no inverno? Com certeza. Eu acho que a queda de cabelo, junto com a caspa, a dermatite seborreica, é a segunda demanda que mais chega no inverno, para mim. E
Assim, eu gosto de começar explicando para o paciente que cair cabelo é normal, né, que a gente perde ali cerca de 50 a 150 fios por dia, e é claro que não é para ficar ninguém maluco ali contando a quantidade de cabelo que está caindo, mas a gente percebe que essa queda pode aumentar, principalmente quando a gente está manipulando ali o fio ao pentear, ao lavar o couro cabeludo. E isso acontece mais no inverno, porque a gente diminui a frequência de lavagem, né, do cabelo. Então, por estar frio, a gente geralmente não consegue lavar todos os dias, e aquele fio que era para cair todos os dias, ele acaba se acumulando para cair no dia que a gente lava, e realmente assusta. E junto com isso, essa época do ano é a época que nós temos com maior frequência um fenômeno chamado de eflúvio telógeno sazonal, que é igual acontece com os animais que têm a troca de pelos, com a gente também acontece. O nosso fio, ele sofre essa troca, geralmente nessa época de outono e inverno, mas é uma troca temporária, né, a gente fala que autolimitada, então ela melhora sozinha, mas é claro que quando o paciente está percebendo aquela queda mais acentuada, é muito importante que ele procure um médico dermatologista para que seja feito, a análise daquele fio, a tricoscopia, que é o exame que nós realizamos em consulta, avaliando aquele couro cabeludo, para que o diagnóstico correto seja feito e assim a gente instituir ali um tratamento, né, porque a gente vê que muitas das vezes o paciente vai seguir a dica da blogueira, tomar a gominha da blogueira, a vitamina que a amiga indicou, e aí isso só atrasa, o tratamento dele, e tempo é cabelo, né, quanto mais a gente demora para tratar aquela queda, mais cabelo a gente está perdendo. Em alguns casos, quando a gente está falando de doença mesmo, isso acaba sendo irreversível. Uhum. E voltando a os procedimentos estéticos, você faz para queda de cabelo algum Sim, procedimento? sim, eu gosto muito do MMP, né, onde Uhum. a gente consegue personalizar os ativos que nós vamos utilizar ali para o paciente, de acordo com a patologia que ele tem no couro cabeludo. Dá para a gente tratar o eflúvio, que é essa queda mais acentuada, dá para a gente tratar a calvície, que é a alopecia androgenética, então várias doenças do couro cabeludo ali. É um procedimento que nós temos excelentes resultados, claro, associado ao tratamento que o paciente faz em casa também, é muito importante isso, mas é bem legal. A gente consegue, o Uhum. paciente fica bem satisfeito, assim, dá para melhorar bastante o volume capilar ali. E diminuir a queda, né, que é o mais importante, que é o que Uhum. mais assusta ali o paciente. E quanto aos procedimentos, a gente estava falando, é melhor no verão, melhor no inverno? Tem aquele procedimento que você fala assim: se eu puder definir uma data para o paciente, eu vou pedir para ele fazer esse procedimento no inverno. Tem algum que vocês vão dar preferência para ser feito no inverno? Maria Fernanda? Eu acredito que os peelings médios seria uma época melhor, né, porque o paciente descama mais, então ele ficar realmente longe da exposição solar seria mais interessante. E alguns lasers também mais ablativos, também acho que esse downtown, é melhor, né, fica mais Uhum. fácil do paciente cuidar nesse pós. Que são aqueles peelings, o laser ablativo, que às vezes a pessoa fica até 10 dias descamando, com a pele vermelha, né? E até Exatamente. depois que ela recuperou, ela fica mais sensível por um tempo, né? É. Por isso que a gente gosta até de ser nessa época do ano, né? Se possível, fazer no inverno mesmo. Quando a gente fala de melasma, que a gente tinha falado um pouquinho de tratamento de melasma, em geral a gente usa peelings superficiais, que é aqueles que descamam poucos dias, né? Tem pacientes que melhoram bem só com peeling superficial, existem outros que têm um melasma mais resistente e que a gente associa a outros tratamentos. Quais esses outros tratamentos que vocês gostam de associar para o melasma? A gente tem protocolo na clínica, né, inclusive, que é a associação de um laser com uma função anti-inflamatória com o microagulhamento, né, com o MMP, que na verdade a gente consegue fazer canais na pele para infusão de medicamentos, então a gente consegue, fazer uma penetração melhor dos ativos na pele, então complementando a esses ácidos, né, essa rotina de casa, a gente consegue trazer uma melhora ainda maior, né. Eu acho que então essa associação ali
do laser, Uhum. o MMP, acho que são as melhores, alternativas que a gente tem. E sempre, como você falou bem, com a rotina de casa, né? Porque não adianta o paciente vir, fazer É. peeling, fazer o nosso protocolo melasma, mas não tá usando um skincare adequado em casa, um protetor solar Um adequado, né? complementa o outro, É né? um complemento, com certeza. E nessa questão até do melasma, a gente tem a parte do rejuvenescimento, né? Que hoje a gente sabe que a pele com melasma, ela é uma pele mais envelhecida. E que quando você trata o envelhecimento, o melasma melhora. Então, até numa desses protocolos que a gente tem na clínica, a gente associa o Virtue, né? Que Sim. é um laser, é uma tecnologia que ela faz rejuvenescimento da pele, estímulo de colágeno, e ela também atua na melhora do melasma. E o transplante capilar, Marina? A Marina faz transplante capilar também, cabelo, sobrancelhas. Tem, um diferencial, uma vantagem de você fazer no inverno? O inverno ele não interfere muito nessa questão. Eu falo Uhum, que a melhor época para fazer o transplante é aquela que o paciente consegue cuidar no pós-operatório. uhum, Então, por exemplo, no transplante de couro cabeludo, né, de fios do couro cabeludo, é aquele paciente que usa capacete, ele vai precisar ficar 30 dias sem usar o capacete, então se ele precisa do capacete no trabalho, ele precisa se organizar nesse período. Então o inverno em si, ele não vai fazer grandes diferenças. Tanto que eu falo assim: "Ah, tem paciente que aproveita o inverno para viajar, para esquiar, ou vai para algum lugar que ele vai precisar usar alguma touca, então talvez o inverno não seja a melhor época". uhum, Então é realmente o período que ele tiver para, cuidar do pós-operatório, é a melhor época para uhum, fazer o transplante. Lembrando que o sol, ele também não ajuda na cicatrização. Então uhum, quando o paciente opta por fazer no verão, ele tem que estar ciente que ele também vai precisar desses 30 dias, sem se expor ao sol de uma maneira mais prolongada ali, né. Então, o inverno ele acaba tendo essa vantagem para aquele paciente que consegue se recuperar ali. uhum, ótimo. Mais um detalhe que eu lembrei, né? Vocês que atendem também muita questão alérgica, os pacientes às vezes acham que é uma alergia. A dermatite de mãos, né. Então assim: "Ah, eu acho que eu tô com alguma alergia, porque eu tô com a mão mais seca". É uma procura frequente no consultório. O que fazer? Por que dessa mão seca no inverno, né? O que que acontece, Maria Fernanda? Sem dúvida, né, é uma queixa bem frequente, principalmente no inverno, né, as mãos ficam mais ressecadas, o uso, às vezes, do álcool em gel, alguns sabonetes, às vezes, um pouco mais, abrasivos, né, nesse período, tudo isso contribui realmente para piorar. E, às vezes, em Uhum, pacientes que já têm, eh, alguma alergia, alguma coisa de base, e isso tudo também facilita. Então, a reforçar a hidratação, né, então o paciente tem que ter um hidratante no bolso, né, na uhum, bolsa, no seu dia a dia, para reaplicar realmente várias vezes, porque a gente lava muitas mãos, a gente está sempre mexendo, então é interessante, né, a gente reaplicar realmente com frequência. Eh, e ter os cuidados, né, no dia a dia para tentar não, ver algum fator que às vezes de contato, que possa estar piorando algum produto. O uso de luvas também é bem interessante para fazer uma barreira de proteção a tudo isso. Mas sempre, qualquer dúvida, né, entrar em conversar com o seu dermatologista. A maioria das vezes, né, essas dermatites, elas são, irritativas, né, elas não são especificamente alergias, né. Na verdade, qualquer pessoa que se expuser, né, de uma forma, repetida, né, e não tiver os cuidados, pode desenvolver, né. Mas é claro que tem pessoas que vão ter uma pele mais sensível, vão ser mais propensas, mas não necessariamente é uma alergia a algo em específico. A maioria das vezes é uma irritação da pele em virtude do ressecamento e de um produto agressivo. É essa junção que é o maior problema, né. E daí a gente tem as dermatites de contato alérgicas especificamente, que daí elas vão, se sobrepor a isso, ser algo a mais, digamos assim, né, que nas mãos a gente tem daí algumas causas específicas em pessoas, né, que notam às vezes com relação à esmaltação, alguns fatores específicos de alergia. Mas a maioria das vezes de dermatite de mãos
mãos, ela é irritativa, né, ela não é uma alergia específica, um fator, né, então, claro, se a gente nota isso, e por isso que a gente precisa de uma avaliação do dermatologista, a gente tem testes para identificar ativos que podem provocar alergia, mas na maioria das vezes não é o caso, né, às vezes só rever esses cuidados básicos já é suficiente, né. E uma coisa que ficou muito depois da Covid foi o excesso de passar álcool nas Sim. mãos, né. Esse eu acho que eu não tenho visto tanto, mas pós-Covid a gente via muita, né, dermatite de mãos. E eu falo muito para os pacientes isso, né, você não precisa lavar com água e sabão e passar álcool. Sim. Você lavou com água e sabão, é Um ou outro, suficiente, né. ou um ou outro, senão resseca demais a Sim. pele. E até aproveitando o assunto, vamos fazer uma brincadeira aqui? Hum. De citar produtos mesmo, porque às vezes as pessoas: "Ah, ela falou, queria hidratar, o que que eu vou usar?", né, não tem problema a gente citar nomes, nenhum conflito de interesse, mas um hidratante de mãos, fale pra mim um que você gosta Eu bas gosto do CeraVe creme reparador de mãos. Eu também. Marina? É o que eu prescrevo, É? CeraVe e mãos. Eu gosto bastante desse também, mas tem um da Neutrogena, que é específico para mãos, eu acho que ele vai muito bem também. A Neutrogena tinha um que era com protetor, né, hidratante, eu acho que saiu de linha esses dias, eu perguntei pra eles, mas o hidratante deles é bem bom. Eu vou mudar então pra não ficar o CeraVe também, o Atoderm Mãos, eu gosto que ele é Atoderm Mãos e Unhas, pequenininho pra carregar na bolsa. Hidratante corporal. Cetaphil, você tinha falado? É, Cetaphil creme, eu acho. Tem algum da linha que você prefira? Não, o creme mesmo, Tá, o pote o com a pote. tampa verde lá é o mais eu acho mais coringa, assim. Eu gosto do CeraVe também. CeraVe, o de Uhum. pote O de também. pote, bem Uhum. grossinho, bem hidratante. Eu gosto dessas 2 opções também, mas pra gente citar um diferente, o Lip Balm, eu acho que vai bem também como hidratante corporal. Eu acho que o importante para os pacientes que talvez não a marca, não o nome, né, aquele que vai melhor para você, que você se adapta melhor. E claro, o uso com frequência, né, isso que vai dar a diferença realmente na pele. E sabe que eu gosto bastante também? Aquele paciente que não quer sentir muito pegajoso, eu acho que hidrata bem o Hidraporin. Verdade. Uhum. Então, quem tem dificuldade de sentir a pele pegajosa, eu acho que ele vai bem. Eu gosto É, do Epidrate também. o Acho que tem um Epidrate cheirinho corpo. gostoso, Aham. eu gosto. Facial. Então, você que está assistindo, não tem nenhum hidratante facial, tá sentindo a pele mais seca. Um hidratante facial. Hidrate Calm. Também, Ele, assim, eu acho que quem usa, eu não é o meu perfil da minha pele, e eu não uso, só que os pacientes falam tanto dele que não adianta. É um cheirinho que acalma, Aham. assim, ele é muito gostoso. O cheirinho acalma. Aham, é muito gostoso. Aham. Ele é meio unânime, né? Sim, É. mas olha, eu gosto muito também, minha pele é muito seca, eu gosto muito do Nivea mesmo, assim, um bom custo-benefício, Nivea de potinho. Uhum. Tem um nutritivo que é o 5 em 1, eu acho que cai super bem, assim, Uhum. é bom no Bom e bolso, barato. é um bom e barato que eu gosto, assim. Eu gosto também, né, da opção anterior, mas pra gente dar uma outra opção para os pacientes, o da Nutrel. Eu acho que ele vai bem, ele Uhum. é suave para peles mais sensíveis, eu acho que vai bem também. Olha, eu estava com o da Nutrel pra Ó, falar. Eu gosto bastante dele também. Mas, assim, às vezes eu dou opção pro paciente, né? Uma pele que você tá com medo de hidratar demais, o Epidrate Calm, o Nutrel. Você quer hidratar bastante? Eu gosto do Cicábio e daí do É uma Epidrate boa. B5, Sim, que é Sim, mais pesadinho, assim, sim. né? sim, sim. Filtro solar, vocês acabam mudando no inverno, não? olha, eu não mexo muito, porque às vezes o paciente já tá adaptado. Uma coisa que às vezes eu percebo é com relação à cor, sabe? Porque tem muita gente que às vezes percebe que muda muito o tom da pele, né? Acontece comigo. Não, comigo também não, mas tem paciente, e a gente também não recomenda que fique mudando muito a cor da pele no verão, né? Mas tudo bem, tem pessoas que às vezes mudam um pouco, bronzeiam mais. E daí às vezes notam que no inverno precisa trocar por um tom às vezes mais claro, ou que às vezes tem que dar meio que uma diluída na cor, assim, né? Então, isso às vezes eu já vi queixa do paciente, assim, sabe? Mas em geral eu não troco muito. Eu mais recomendo assim, ai, você tá percebendo ela mais seca? Então passa um hidratante Sim, antes, né? sim, eu também Isso, falo isso. exatamente. Time que tá ganhando É. não se mexe. Hidratante para os pés. Vocês usam algum específico ou pede para usar o mesmo de cor? Ah, e também a CeraVe tem um reparador de pés, Ureadinho. Boreadin. Adoro a linha Ou da a Boreadin própria Pés. vaselina também, bom e barato. Exato. Eu falo que o paciente tem que saber usar, né? Então eu peço para ele realmente passar em todo o pé.
Na Shopee mesmo tem umas sapatilhas, assim, que dentro é tipo de um papel alumínio, que dá para calçar ali e proteger, ou até pegar plástico filme, Uhum. embalar o pé, calça uma meia para aquele produto ficar bem ocluído ali, e não tem erro. Pra Não fazer à serve noite, né, demais. Sim, pra à dormir noite, é bem sim. legal, fica bem É, hidratado Bem mesmo, legal. né. uhum, Então a gente falou de mãos, face, corpo, né, pés. sim. Shampoo. Querem deixar uma dica de shampoo para cabelo oleoso? Eu vou falar Escolha é a escolha dela, né. Não, assim, eu acho que shampoo, não existe um melhor do que o outro, é aquele que o seu cabelo, que o seu couro cabeludo Vai se dar gosta. bem, né. Exatamente, então vai do que você vai ter sorte, se você vai gostar de um Pantene, que é mais barato, ou se o seu cabelo não der certo e for gostar mais de um Kerastase, aí Aham. deu ruim para o seu bolso. Uhum. Mas eu acho que shampoo bom é aquele que você consegue utilizar ele, né. É claro que quem tem o couro cabeludo tem que dar preferência por ativos ali naquele shampoo que tem um ácido salicílico, né, que vai deixar um pouco mais, ressecado, vamos falar assim, mais sequinho a pele do couro Uhum. cabeludo, porém tem que tomar cuidado para não ressecar a haste capilar, né. Então eu sempre dou a dica para o paciente usar uma máscara ou o próprio condicionador na haste, usar o shampoo só no couro cabeludo mesmo, porque a gente não precisa, esfregar o cabelo no chuveiro. O Uhum. shampoo ele é um detergente, é para lavar realmente a pele do couro cabeludo. Na hora de enxaguar também, tomar cuidado para aquele shampoo não escorrer, principalmente quem tinge, né, loiras que Uhum. fazem luzes. Então eu falo para segurar o cabelo, assim, para o shampoo só escorrer aqui e não pegar bem as pontinhas, mas eu não tenho um preferido, assim, eu acho Às que é vezes aquele que até você uma dica gosta. dessa da pontinha, Hum. é você não sei se você costuma falar isso, para ele passar o condicionador antes, né, que Então, daí ele isso, protege, passa o não depois. condicionador ou às vezes um óleo também é Isso, bem aham. legal antes de Uhum. entrar no banho. Abaixo da orelha, aplica ali na haste um óleo, um Uhum. condicionador, shampoo só na raiz e depois lava, que aí não danifica a haste e deixa o couro cabeludo mais Uhum. sequinho. Você tem algum shampoo da sua preferência? Não. Eu gosto bastante, assim, pensando Aham. numa dermatite seborreica, num Ah, paciente sim. com caspa, eu gosto do Octar Plus. Uhum. Eu acho que vai bem, os pacientes não queixam de tanto frizz, né, porque é Uhum. um é um E ele não tem um cheiro tão ruim não é também, um né, cheiro tão porque o forte. problema desses shampoos anti-caspa é que ele tem um cheiro ruim, pesado, Uhum. assim, de remédio. Tem Eu go enxofre, né, muitos Sim, têm eu enxofre. gosto do Dercos Micropil. Uhum. Porque ele tem umas partículazinhas esfoliantes, então dá uma sensação Dá uma de sensação. frescor, assim, no couro cabeludo. Tem Uhum. paciente que não gosta, se incomoda com essa sensação de frescor, mas eu também gosto bastante dele, do Dercos. Algum outro? O meu preferido é o Dercos, mas eu uso às vezes o Kerium DS também Uhum. como uma alternativa. Eu também acho o cheiro dele gostoso, assim. Eu gosto de todos esses também, gosto do Pielos também, que eu acho que é mais leve, às vezes, quando é uma caspa mais leve, mas sabe, eu tenho cabelo oleoso. Eu não sou de gastar com shampoo. Eu comecei a usar um shampoo que eu gostei tanto, bom, barato, da Elseve Lilás, Uhum. e ele vem com ácido salicílico. Sim. Só que deve ser uma dosagem baixa, né, porque ele não é um medicamento e tá indo super bem no meu É cabelo, é isso, uma é o que eu dica. falei, às vezes o paciente gasta um dinheiro comprando um Kerastase da Aham. vida, e o cabelo não dá certo, ele vai Uhum. gostar de um Elseve, de um É. Pantene, de um Seda, Uhum. e tá tudo bem. Ótimo. Tem alguma regra, Marina, sobre a frequência da lavagem? Porque isso é uma coisa que você comentou antes, né? E os pacientes perguntam. Às vezes o paciente tem medo de lavar todos os dias, né? E não tem problema nenhum. Se o seu cabelo sente a necessidade de ser lavado todos os dias, ou porque ele é oleoso, ou porque você pratica atividade física todos os dias, pode lavar sem problema nenhum. O que não é recomendado é dormir com esse cabelo molhado. Então, tentar lavar um pouco mais cedo, ou bater um secador, né? Nunca um secador tão próximo da haste para não danificar ela, mas nunca dormir com aquele cabelo molhado. E tá tudo bem também você lavar em dias alternados, se o seu cabelo pedir isso, exatamente. O que não pode é lavar uma vez na semana, porque aí realmente vai piorar a dermatite seborreica, vai piorar a descamação ali naquele couro cabeludo e vai ter acúmulo de sujeira mesmo, né? Então, eu acho que o shampoo a seco, ele é um quebra-galho. Eu acho que ele não é algo para ser utilizado ali de rotina, sabe? É para aquele dia que a vida tá corrida, você tem uma reunião, um compromisso, aplica ali, pronto. E o que a gente tem que lembrar é que quando utiliza o shampoo a seco, a lavagem do fio
ou no dia seguinte, ou naquele dia que você utilizou, tem que ser uma lavagem mais potente ali, porque tem acúmulo de produto ali, né? Então pode sobrecarregar o couro cabeludo. Você indica algum shampoo a seco? Não tem nenhum de... Eu fui usar e parecia que eu tinha saído da neve. Não consegui aplicar direito. Não consegui me adaptar eu não gosto. também. Já Eu tentei, mesmo não deu certo. Eu mesma não uso. Ótimo, eu acho que a gente tá preparado para passar o inverno, ainda vem muito frio. Então, assim, ficaram várias dicas legais aí pra gente enfrentar o frio. Em Curitiba vai ter bastante frio ainda, né? Sim. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso segundo episódio de cuidados com a pele no frio. Eu acho que ficaram bastante dicas legais aí que vão ajudar vocês a enfrentar o frio com uma pele mais saudável. Obrigada, meninas, pela participação. Foi muito bom. Que agradeço. Obrigada.